Bom, boa noite a todos. Eu sou Aníbal Codina, sou coordenador do FG Risk, curso de formação em gestão de riscos da FBM Educação. Agradeço a todos pelo interesse, é com prazer recebo todos aqui. E essa é a nossa segunda aula de divulgação do curso. Falando um pouco sobre o curso, rapidamente, um dos grandes diferenciais do curso é o seu corpo docente, né? Então, basicamente, são todos especialistas dedicados aos temas que vão ministrar, e tem experiência não só acadêmica e teórica, como prática de mercado financeiro nacional. Basicamente, esse é um dos grandes diferenciais. O Silveira é um dos grandes exemplos desse corpo docente. É o Silveira que vai ministrar essa segunda aula do curso. É o chefe adjunto do Departamento de Gestão Estratégica e Supervisão Especializada do Banco Central do Brasil. Tem mais de 30 anos de atuação em supervisão. Além disso, coordena a participação da supervisão especializada em fóruns internacionais, como o Comitê de Basileia e o NGFS, Network for Green the Financial System. Então, hoje o Silveira vai apresentar uma visão estruturada dos conhecimentos básicos, fundamentais, para que possa ser compreendido o funcionamento do sistema financeiro nacional. Quem regula, quem supervisiona, quais são os principais participantes, uma série de conceitos fundamentais para a compreensão dos tópicos que vão ser abordados durante o curso, gestão de riscos. Então, ele vai, enfim, eu não vou dar spoiler dos temas que o escritor vai falar, mas ele vai dar uma visão completa, abrangente dos conhecimentos básicos fundamentais que alguém precisa ter para começar a entender sobre gestão de riscos. Então, e sem mais, eu passo para o Silveira. Muitíssimo obrigado, Aníbal. Um grande prazer estar aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao Aníbal e à Mirella Provó o convite, né, para participar desse projeto. E é uma honra muito grande estar nesse projeto com pessoas tão destacadas, né? Além do Aníbal, a Kathleen Krause, o Fabiano Dutra, o Jefferson Pellegrini, Eduardo Ferrari. São, de fato, pessoas que têm muito a agregar, né? Bom, antes de começar, eu vou fazer o meu disclaimer, né? Porque, embora a minha atividade profissional principal seja no Banco Central, hoje, e como mencionou há 30 e poucos anos, aqui eu estou falando na pessoa física, né? Então, não é uma questão institucional, né? As opiniões todas que eu mencionar aqui são opiniões aqui minhas, né? E não necessariamente do Banco Central. Feito esse disclaimer, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides que eu produzi para a gente seguir nessa conversa de forma um pouquinho mais estruturada, né? Aí vocês vão me dizer se estão vendo os slides já. Ótimo. Então, a gente começa aqui. As apresentações sempre começam aí com o resumo do currículo e com essa foto que já tem mais de 10 anos, né? E a gente vem para cá, então, começar a nossa, o nosso objeto, porque tem bastante coisa para a gente conversar hoje nessa uma hora aqui, né? Primeiro, a ideia de dar uma visão de mercado financeiro lato sensu, né? De tudo que é entendido como mercado financeiro no conceito internacional, né? A gente tem, e aqui eu coloquei nessa imagem separado em 4 setores. Chamei aqui de setor bancário aquilo que é o conjunto de instituições financeiras e instituições de pagamento atuando no mercado, né? O segundo quadrante aqui é o mercado de capitais, onde está toda a parte da Bolsa de Valores, ações listadas e todos os valores mobiliários, que incluem derivativos, debêntures, certificados, veículos de securitização. Toda a negociação regular, faz parte do mercado de capitais, né? O terceiro quadrante aqui tem as infraestruturas de mercado, que são aquelas estruturas que ficam por trás e que
permitem que esse mercado todo aqui funcione, né? Então, aí a gente tem as infraestruturas públicas. No caso, o Banco Central, ele administra 3 infraestruturas de mercado, né? Uma delas é o Selic, que é onde são registrados, custodiados e transacionados todos os títulos públicos federais, né? A gente tem o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas, que é onde ocorre o relacionamento das instituições financeiras com o Banco Central e entre elas, né? Então, as instituições têm contas de reserva, e quando tem transações que perpassam de uma instituição para outra, transações normais, elas andam pelo STR, inclusive a liquidação de coisas que são feitas em outras câmaras, que a gente vai ver daqui a pouco. E, por fim, tem o SPI, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo, que é a infraestrutura do Pix, né? Então, quando você faz um Pix que vai de um banco para outro, né, ele passa por essa infraestrutura onde as instituições têm uma conta chamada conta PI, que transita o dinheiro de uma instituição para outra naquele momento que você faz um Pix e naqueles poucos segundos que leva para chegar na conta do recebedor, né? Então, essas são públicas, a gente tem as privadas, né? A mais importante, mais famosa delas é a B3, né? Que faz todo o registro e a liquidação de ações e faz o registro de todos os derivativos e de diversos títulos, né? Então, para uma parte deles, ela funciona como contraparte central, para outras é só registro. Enfim, e como essa, tem outras infraestruturas, né? A gente tem Câmara que é especializada em liquidar câmbio, tem a Câmara de Compensação de Cheques e Outros Papéis, embora o cheque esteja cada vez mais perdendo relevância, ele ainda é um instrumento que tem a sua relevância. Enfim, essas são as infraestruturas de mercado que ficam aqui. E aqui a gente tem o setor de seguros, que internacionalmente também é entendido como um setor dentro do mercado financeiro, né? Agora, por que então dividir nesses 4 quadrantes, né? Porque essas atividades, elas são tão específicas e tão diferentes entre si, que a gente vê que os organismos internacionais que estabelecem, os organismos multilaterais que estabelecem os padrões internacionais de regulação e supervisão de cada um deles é diferente, né? Então, aqui, no sistema financeiro, esse pedaço aqui a gente também costuma chamar de sistema financeiro nacional, estrito sensu aqui, né? Essa atividade aqui, a regulação e supervisão dela, tem os padrões vindo lá do Comitê de Basileia, né? Basel Committee on Banking Supervision. A área de mercado de capitais já tem outro organismo, que é o IOSCO, né? International Organization of Securities Commissions. As infraestruturas de mercado têm outro standard setter aqui, que é o CPMI, que é o Committee on Payments and Market Infrastructure. E, finalmente, seguros também tem o standard setter deles aqui, que é o IAIS, International Association of Insurance Supervisors. Então, é por isso que a gente organiza dessa forma. Agora, vamos trazer isso aqui para a nossa realidade, para o Brasil, como é que é a regulação desse mercado financeiro. Então, a gente tem todos estes reguladores aqui, né? E esses reguladores, a gente tem os órgãos superiores, que são os conselhos, né? Os conselhos, eles não têm personalidade jurídica, vamos dizer assim, nem estrutura patrimonial, né? Eles são a reunião de determinadas autoridades para tomar as decisões, né? E os órgãos executivos, que aí sim são aqueles que têm toda a estrutura para não só dar o suporte para o órgão superior, mas para fazer cumprir a regulação, fazer a fiscalização e uma regulação também complementar, né? Começando aqui, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, que vai ser o órgão superior de regulação do setor financeiro e do mercado de capitais também, né? Ambos, tanto o Banco Central do Brasil, que é o órgão executivo que trata aqui do Sistema Financeiro Nacional, como a CVM, que é quem regula todo o mercado de capitais,
ambos têm uma vinculação aqui com o Conselho Monetário Nacional em termos de normas, né? Então, o Conselho Monetário traz a primeira regulação, e a gente tem algumas questões de legislação que fazem algumas atribuições de normas específicas aqui, principalmente para o Banco Central, que a gente vai ver já já. Mas isso daqui parece muito simples, mas é quase isso, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, o mercado de capitais, as principais instituições que atuam no mercado de capitais, banco de investimento, corretora, distribuidora, elas são reguladas, a atividade delas é regulada pelo Banco Central, Conselho Monetário e Banco Central do Brasil, toda a parte prudencial, a autorização, tudo aqui, e a, a negociação no mercado de títulos de valores imobiliários, aí sim é a CVM que regula. De outro lado, quando a gente fala de contabilidade, a CVM tem competência para regular a contabilidade das companhias abertas. Entretanto, nós temos instituições financeiras que são companhias abertas, e a competência para regular a contabilidade das instituições financeiras é do Banco Central. Aplica-se subsidiariamente no que não conflitar a regulamentação da CVM. Quando a gente vem para a infraestrutura de mercado, aí complica um pouquinho mais, porque depende do que ela está registrando e do que ela está, de qual é a atividade dela, ela pode ser regulada pelo Banco Central, pela CVM ou pelos dois, né? Então aqui às vezes embola um pouquinho. E por fim, a gente tem a atividade de seguros aqui que tem quatro, né, reguladores, porque ele é dividido em duas partes. A parte de seguros privados, onde estão as seguradoras, estão as entidades de previdência aberta, estão as entidades de capitalização, né? E aqui a gente tem os reguladores que tratam das entidades fechadas de previdência complementar, né? Previ, Petros, os fundos de pensão dos estados e municípios, tá? Então tem essa separação aqui dentro do setor de seguros entre o que é previdência fechada e o que é seguros privados e previdência aberta. Mas não para por aí, não, porque tem uma coisa no setor de seguros aqui que é o Conselho Monetário Nacional quem regula, que é quais são os ativos aceitos como ativos garantidores das reservas técnicas e dos fundos e os limites que pode ter de cada um desses ativos, né? Então, tem uma mãozinha do Conselho Monetário Nacional aqui em seguros. Enfim, esse daqui é o quadro geral de regulação de reguladores, né? E agora a gente vai se concentrar um pouco mais na regulação aqui de Conselho Monetário e Banco Central, que é o que nos interessa hoje aqui, e tratar da regulação das instituições financeiras e instituições de pagamento. Então vamos lá. Antes de seguir para quais são essas instituições, vamos falar um pouquinho aqui sobre a regulação, porque às vezes tem alguma confusão com uma mudança que aconteceu em 2020, né? Até 2020, os atos normativos eram denominados assim: Conselho Monetário Nacional, resolução, que a gente chamava só de resolução, porque era só o Conselho que fazia resoluções no sistema financeiro. O Banco Central, os atos normativos do Banco Central eram circulares, e os atos de autoridades individuais dentro do Banco Central, né, eram as cartas circulares, que aí e o que aconteceu foi que, em 2019, aprovaram a Lei de Liberdade Econômica, e aí ela foi regulamentada por alguns decretos na esteira disso, e ficou definido nesses decretos que ato normativo editado por colegiado deve se chamar resolução. Então, a circular aqui, a norma do Banco Central, ela é aprovada pela diretoria colegiada. Então, não pode mais chamar de circular, passou a se chamar resolução DCB. E aí a gente colocou o CMN aqui só para diferenciar, né? E a mesma coisa aconteceu com a carta circular, porque o ato normativo editado por autoridade singular
ele tem que se chamar instrução normativa ou portaria, dependendo do objetivo dele. No caso das normas, é instrução normativa. Então, deixou-se de fazer, de editar a carta circular e passou a se editar, então, as instruções normativas. Por isso que vocês não estranham quando vem uma resolução BCB alterando uma circular, porque é o mesmo nível normativo, ele só mudou de nome, ou uma instrução normativa alterando uma carta circular, né? Porque aquelas que foram emitidas até 2020, elas convivem até que sejam revogadas em algum momento, né? E aqui a gente teve o momento escolhido para fazer a virada ali em julho para agosto de 2020 foi bem interessante, porque a resolução BCB número 1, ela é uma resolução muito significativa e famosa, que é a resolução que instituiu o PIX, né? E, inclusive, eu acho que essa é a norma mais alterada, nesses 6 anos aqui, a norma mais alterada que tem no Banco Central é essa norma aqui, que trata do PIX e do regulamento do PIX, né? Porque ele é um arranjo de pagamento, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas nesse contexto todo, surgiram também as resoluções conjuntas. E as resoluções conjuntas são atos que, como o próprio nome diz, são tomados conjuntamente por diferentes órgãos. Então, a gente tem lá, por exemplo, a resolução conjunta número 5. Ela é conjunta do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, do Conselho Nacional de Seguro Privado e da SUSEP, porque ela trata de Open Finance. E Open Finance acaba impactando as instituições todas, tanto as do lado do Conselho Monetário do Banco Central, como as da SUSEP e CNSP. Então, aquela norma sobre Open Finance vale para todo mundo, tanto no setor financeiro como no setor de seguros, né? A gente tem a Resolução Conjunta 13, por exemplo, que trata de investimento de não residente. Ela é conjunta entre Banco Central e CVM, porque dependendo do que esse não residente vai investir, a regulação é de um ou é de outro. Portanto, aquela regulação vale para tudo isso, porque é conjunta. E mais recentemente, a gente tem tido uma tendência a ter resoluções conjuntas do Conselho Monetário Nacional com o Banco Central. E os exemplos são a Resolução 14, que trata de capital mínimo, né, e que vale para todo mundo, tanto quem é regulado pelo Conselho Monetário como quem é regulado pelo Banco Central. Mais recentemente, a Resolução Conjunta 18, que trata de qualidade de dados, que também vale para todo mundo, né? Então é isso, e a gente espera que isso vá acontecendo cada vez. Eu, particularmente, espero que isso vá acontecendo cada vez mais, porque tira um pouquinho da complexidade que a gente vai ver agora um pouquinho para frente de como é que funciona. Mas, enfim, como é que a gente tem hoje? Muitos assuntos eles precisam ser regulados para todo mundo, e antes dessa tendência das resoluções conjuntas, o que acontecia? Saía uma norma do Conselho Monetário, regulando para quem é, e uma norma espelho, igualzinha, do Banco Central, uma resolução do Conselho Monetário e uma do Banco Central, igualzinha, para regular para os demais. E muitas vezes as duas sendo regulamentada por uma resolução BCB a mais. A gente tem, inclusive, o exemplo da própria. A gente teve a mudança da contabilidade de instrumentos financeiros, e aí a arquitetura ficou assim: tem a resolução do Conselho Monetário 4966, que se aplica para todas as instituições reguladas pelo CMNE, e ela delegou algumas coisas para o Banco Central, regulamentar mais especificamente, né? Regulou e delegou algumas coisas. E a resolução BCB 352, ela foi separada em títulos. Então, ela tem um título, que é o espelho da 4966 para as demais instituições, e tem outro título que regulamenta, tanto para uma como para outra, esses outros detalhes, né? Então, essa é uma das funções. E aí a gente segue, então, para não ficar muito parado aqui, porque tem bastante coisa para a gente ver aí. Vamos falar um pouquinho, então, das instituições que compõem o sistema financeiro nacional, né? Separado aqui em blocos. E eu aqui falo modalidade, falo blocos, para evitar de usar os termos
tipo de instituição ou segmento, porque esses termos têm uma conotação bastante específica que a gente vai ver na sequência. Então vamos ver aqui as modalidades em blocos. Primeiro a gente tem o bloco dos bancos, que começa com a Caixa. Né? A Caixa, embora o nome dela seja Caixa, ela tem todas as características de um banco múltiplo. Né? Então ela está aqui no segmento bancário. Né? Caixa, bancos comerciais, né? Os bancos comerciais têm duas peculiaridades, né? Um deles é o Banco B3, que é o banco da Bolsa, né? E que ele tem uma atividade muito específica e muito limitada, né? Que ele não é para ser um banco comercial, ele é um banco porque ele tem algumas atividades que ele precisa para poder fazer funcionar a bolsa, colocar os BDRs lá fora e assim por diante. Mas, enfim, então temos lá os comerciais, de investimento, de desenvolvimento, de câmbio e os múltiplos, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas, em geral, tem um conceito que ele é meio. Não vou chamar de bagunçado, mas o que acontece é o seguinte: banco, a instituição bancária, na teoria, é a instituição que capta depósito à vista. Essa é a denominada instituição bancária. Entretanto, nós temos bancos aqui que não captam depósito, banco de investimento não capta depósito à vista, nem banco de desenvolvimento, nem banco de câmbio, mas eles são bancos também, são denominados como bancos. Tá? Então, até em algumas normas, para especificar o que é banco, tem que dizer aquele que capta depósito à vista ou tem o nome de banco. Mas é porque tem instituição bancária que não tem o nome de banco, nós vamos chegar lá já já. Muito bem. E aqui, eu digo que é bagunçado pelo seguinte: a gente vem para as instituições ditas não bancárias. Né? E a primeira delas é a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, conhecida também como financeira, né? E ela capta tanto quanto um banco de investimento. Depósito, ela capta depósito tanto quanto um banco de investimento. Só que não é banco, ela é não bancária. Por isso que esse conceito ele não é tão rigoroso assim. Né? Então, a gente tem aqui, nas não bancárias, as financeiras, as sociedades vinculadas a crédito imobiliário e hipotecário, né? A Sociedade de Crédito Imobiliário, Companhia Hipotecária e Associação de Poupança e Empréstimo. São muito poucas, né? Porque, na verdade, a maior parte das atividades de crédito imobiliário são feitas por bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário. Né? E essas outras são instituições bem específicas, só tem uma APE no país, né? E companhias hipotecárias também são muito poucas. Aí a gente tem a sociedade de arrendamento mercantil, que são as leasings, né? Elas também podem ser carteira de banco múltiplo, mas normalmente não são por motivos tributários, né? Acaba ficando uma pessoa jurídica separada para ser a empresa de leasing. Temos as agências de fomento, que são as herdeiras dos antigos bancos de desenvolvimento estaduais, sobraram só 4 bancos de desenvolvimento estaduais. Elas são parecidas com um banco de desenvolvimento estaduais, com a diferença de que não podem captar depósito. Né? Elas só repassam fundos públicos ou fundos oficiais, de maneira geral. Né? E aqui são os mais novinhos, né? Que é a Sociedade de Crédito ao Microempreendedor, que começou lá no começo dos anos 2000, quando essa atividade foi fomentada, né? Até hoje. E essas duas aqui que nasceram com a explosão das fintechs lá em 2014, 2015. A coisa estava meio bagunçada e resolveram colocar a ordem, estabeleceram então a SCD, que é a Sociedade de Crédito Direto, e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Elas são sociedades para operar de forma digital e elas não captam, né? Elas não têm captação de público, elas trabalham essa com recursos próprios e essa fazendo match entre quem quer dar um empréstimo e quem quer receber um empréstimo. Vamos lá, então é isso. E o banco múltiplo, então, ele pode ter duas ou mais das seguintes carteiras, né? Banco comercial, de investimento, desenvolvimento, financeira, sociedade de crédito imobiliário e arrendamento mercantil.
né? Um banco só pode ter todas essas carteiras. Seguindo aqui, a gente chega para as cooperativas. E as cooperativas também são um caso interessante, porque cooperativa não é banco, mas capta depósito à vista. Então, é uma instituição bancária, né? Tanto que, por isso que a definição tem que ser capta depósito à vista ou tem nome de banco, para dizer o que é banco aqui. Porque as cooperativas não têm nome de banco, não são bancos, mas captam depósito à vista. A principal característica é que elas só podem operar com os seus próprios associados, né? Tanto captar como emprestar para os seus próprios associados, com algumas exceções muito específicas, né? E muitas vezes elas se juntam em centrais, né? Essas cooperativas, e essas centrais muitas vezes se juntam em confederações e possuem banco. O banco cooperativo, a característica dele é ser um banco comercial, um banco múltiplo, cuja propriedade é de cooperativas centrais, né? Então, mas o funcionamento dele é como um banco comercial ou como um banco múltiplo. Seguindo, aí a gente chega nas instituições de pagamento, né? As instituições de pagamento, eu vou falar primeiro das instituições, depois do arranjo. Elas podem ser de 4 modalidades independentes ou misturadas. Tá? A instituição de pagamento pode ter um ou mais desses serviços. Um é emissor de moeda eletrônica, que é aquela que tem conta de pagamento pré-paga. Né? Então, mas isso não parece um depósito? Não, não. Não é depósito. Depósito é uma coisa de banco e o banco tem depósito compulsório e o banco usa o depósito para fazer a intermediação. Aqui não. Conta de pagamento, se tem R$ 1 na conta de pagamento, tem que ter R$ 1 na salvaguarda, que é a instituição aplicando em título público federal no Selic lá bonitinho, né? Então não tem essa característica de intermediação. Mas então, aqui, contas pré-pagas, emissor de instrumento pós-pago, também conhecido como cartão de crédito, né? O nome técnico de um cartão de crédito é uma conta de pagamento pós-paga, né? Você primeiro usa e depois paga. O credenciador é aquele que fornece a maquininha, que credencia o recebedor do meio de pagamento que é emitido seja pelo emissor de moeda eletrônica, seja pelo pós-pago, né? E, por fim, tem o iniciador de pagamento, que ele é muito simples, ele não mexe com dinheiro, ele só tem credenciais para fazer iniciação de pagamento. São as modalidades aqui de instituições de pagamento. E tudo isso daqui para que funcione, ao fim e ao cabo, os arranjos de pagamento. O que são os arranjos de pagamento? São conjuntos de regras que especificam como é o funcionamento de um desses meios de pagamento, né? Da hora em que o portador de um cartão passa na maquininha até o vendedor receber o dinheiro daquela transação, né? Então, tem toda a parte de autorizar a transação, que passa pelo arranjo de pagamento. E na hora que uma transação é concretizada, o que acontece? O lojista fica como credor de um credenciador, o credenciador fica credor de um emissor e o emissor fica credor de um portador, né? Exceto no caso da pré-paga, que aí ele debita na hora, né? Ele não fica credor. Aí isso acontece mais rápido. Mas no pós-pago isso acontece mais devagar, então você fica com essa cadeia de pagamentos a serem realizados, né? Muito bem. Aí vem mercado de capitais e de câmbio, né? A gente tem as corretoras, distribuidoras, corretoras de câmbio. E agora, né, isso daqui, até a última vez que eu fiz essa apresentação, esse ainda ficava no não regulado, né? O prestador de serviço de ativos virtuais, mas agora ele entrou para o rol dos regulados, né? E ele tem aqui, pode ter 3 modalidades: só intermediário, só custodiante ou a corretora, que é intermediária e custodiante. E aqui uma característica importante. Esses 3 blocos aqui, banco,
instituição financeira não bancária e cooperativa de crédito, a regulamentação deles é do Conselho Monetário Nacional. Embora muitas vezes, no meio da regulação, tenha alguma delegação para o Banco Central fazer mais especificações. As instituições de pagamento, corretoras, distribuidoras e PSAB, aqui a regulação é direto do Banco Central. Tá? Isso são as características das leis que foram instituindo essas figuras. Né? Falando nisso, às vezes tem um tema também, né? Que é, por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A Lei 9.613 atribuiu diretamente para o Banco Central. Então, todos eles são regulados pelo Banco Central do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro. E aqui é o patinho feio, né? As administradoras de consórcio. Eu brinco de falar que são o patinho feio porque, de fato, não é uma atividade financeira que faça parte do sistema financeiro. A administradora de consórcio é regulada e supervisionada pelo Banco Central por um motivo muito simples. Na década de 90 era uma bagunça tremenda. E alguém falou, manda para o Banco Central que ele arruma. E aí mandaram, arrumou e não vai sair nunca mais. Né? Vai ficar para sempre aqui. Mas a maior parte da regulação que aplica para os outros não aplica para ele. Tem muita coisa que só aplica para ele e não aplica para os outros. Por isso que eu brinco que é o patinho feio. Né? E, por fim, aqui a gente tem alguns não autorizados. Né? Ainda tem algumas IPs, está em extinção, né? Porque a gente tinha instituições, dependendo do volume que ela operava, que ela podia ser uma instituição de pagamento sem ser autorizada pelo Banco Central, mas isso está no finalzinho. Algumas entidades que adquirem créditos, uma securitizadora, por exemplo, que ela tanto a securitizadora como o fundo, o FDIC, por exemplo, ele pode acabar tendo que ser consolidado na instituição financeira, se ele for detido por ela. Né? Então, são não autorizados, mas que às vezes entram no perímetro da regulação, porque para consolidar ele tem que cumprir toda a norma de contabilidade do Conselho Monetário do Banco Central. Né? E as holdings, que são aquelas empresas que só detêm a participação nas outras empresas. Né? Às vezes são holdings de controle, né, do controlador, e às vezes são holdings intermediárias. Então, esse aqui é o quadro. Né? No slide seguinte, a gente tem mais alguns atores aqui, mas são atores que nunca estão sozinhos. Né? Tanto o correspondente no país como o tomador de BAS, ele vai estar sempre conectado a uma instituição autorizada. Né? E aí tem toda a regulação do que essa instituição autorizada precisa ter de providências para fazer com que os serviços sejam adequados, adequadamente entregues. Né? E aqui eu gosto de lembrar isso daqui, porque às vezes dá um falso cognato aqui. Né? A gente chama de correspondentes no país aqui, que são aquelas que estão agindo em nome da instituição para conceder um empréstimo, para abrir uma conta. A gente chama de correspondentes no país, aqui na nossa norma. A nomenclatura internacional para essa atividade é Agent Banking. Né? Porque Correspondent Banking é outra atividade, é essa atividade que está descrita aqui nesse recorte que eu peguei lá do FAT. São bancos internacionais que prestam serviço para bancos locais em outras jurisdições para liquidar as suas operações. Né? Esse é no jargão internacional, correspondent banking é isso. O correspondent bank é aquele banco internacional, e o cliente dele é o banco que está no outro país, que chama respondent bank. Né? Mas aí é só para detalhezinho para não evitar confusões no futuro. Né? Vamos lá. Com esse negócio todo de uma parte regulada pelo CMN e outra parte regulada pelo BCB, a gente começou a ter problemas num determinado momento, quando as instituições de pagamento, por exemplo, começaram a ter instituições financeiras embaixo delas. Porque era um conglomerado que ficava muito parecido com o conglomerado de uma instituição financeira com uma instituição de pagamento embaixo, ou que faz serviço de pagamento. E aí deu uma assimetria, porque toda a carga regulatória prudencial ela era muito pesada para
aqueles conglomerados que tinham uma instituição financeira como líder. Né? Porque quem manda no conglomerado é o líder que vai consolidar todo mundo e ali é que as normas prudenciais são aplicadas. E aí o que se fez foi separar aqui os tipos. Né? Então, o tipo 1 é o tradicional, que é um conglomerado onde eu tenho uma instituição financeira como líder, que é regulada pelo Conselho Monetário. Então, esses conglomerados são regulados por resoluções do Conselho Monetário. E aqui, no tipo 3, eu tenho aqueles que são liderados por corretoras ou por IP. E aí o que acontece? Mesmo que ele tenha uma instituição financeira embaixo, a regulação para ele, ela é do Banco Central, porque a líder é que vai fazer a consolidação e cumprir a regulação prudencial. Então a gente teve que separar os tipos, porque para o tipo 3 foi feita uma regulamentação espelho para aquela que tem do tipo 1. Então tem resoluções BCB que correspondem às resoluções CMN que tratam lá no tipo 1. E o tipo 2 ficou aqui separado porque ele é, vamos dizer, a IP pura, ou quase pura, né? Que aí realmente ele é simples e merece uma regulação específica, né? Então essa foi a organização que se fez para poder tirar essa assimetria e todo mundo que tem a mesma atividade, embora um esteja em cima e outro embaixo, vai cumprir a mesma regulação. Né? E aí a gente segue para a questão do segmento. Então, olha só, quando a gente fala tipo de instituição ou tipo de conglomerado, nós estamos falando disso aqui. Né? Por isso que eu evitei de usar tipo lá na frente. E quando a gente fala de segmento, essa daqui é a segmentação prudencial do sistema financeiro. Então a gente tem aqui toda a separação por porte, principalmente, né? Vai desde o S1 aqui, que tem exposição acima de 10% do PIB, né? Aí entre 1 e 10, entre 0,1 e 1 e abaixo de 0,1. Né? Esse é o principal parâmetro aqui. Né? Tem essa questão de atividades internacionais aqui no S1 também. E com alguns detalhes. Né? Primeiro, aqui, S1 só banco. Né? Não se aplica ao tipo 3. Tipo 3 não tem S1. Tá? Do S2 ao S4, tem essa questão aqui se é exposição ou se é ativo, mas logo, daqui a 2 meses eu tenho que mudar esse slide, que vai ficar tudo exposição. A diferença aqui é porque o tipo 1, ele calcula a razão de alavancagem, a gente vai ver daqui a pouco, e para a razão de alavancagem ele tem que calcular a exposição. E o tipo 3 não calcula razão de alavancagem, por isso que a gente usa o ativo. Mas a partir de 1º de julho, agora, todo mundo vai calcular a razão de alavancagem, então vai ter a exposição aqui também para o tipo 3. Né? Mas é uma medida de porte, basicamente. Né? E o S5 é especial. O S5 é onde tem o regime prudencial simplificado, né? Onde tem uma metodologia mais simples de apuração de capital. Mas quem é que vai para o S5? O S5 não tem uma classificação automática, ele é por opção. Então, a instituição que opta por participar do S5, ela ela se compromete a não fazer operações complexas, ela fica mais restrita à atividade dela em relação às outras, né? Então, aí ela vai ter o regime simplificado. Mas, primeiro, não pode ser banco e tem que ser do S4. Né? Alguém que tem porte de S3 não pode pedir para ser S5. Só quem tem porte de S4 e não é banco que pode fazer essa opção, então, e ter uma operação mais simplificada e uma regulação mais simplificada. A regulação do tipo 2, o tipo 2 não tem segmento. O tipo 2 é como se ele fosse um segmento separado. Né? A regulamentação tipo 2 é muito parecida com a do S5, por conta da simplicidade da atividade. Né?
E aqui agora a gente começa a entrar numa parte mais interessante, né? Bom, mas esse negócio todo é regulação prudencial, é para exigir capital, mas por quê, afinal de contas, que vai exigir capital? Então vamos fazer um raciocínio rápido aqui. Essa figurinha do balanço é ótima, porque ela ajuda a gente a olhar para as coisas simplificadas, né? O que acontece? Aqui eu tenho patrimônio, capital próprio, patrimônio líquido, né? Capital de terceiros, vamos chamar de depósitos aqui, como se a gente está falando de banco, né? E aqui a gente tem as aplicações todas, seja em título, seja em empréstimo, seja no que for. E a intermediação que é feita aqui, quer dizer, a captação, a aplicação daquilo que foi captado, gera um spread, né? A diferença entre a taxa de captação e a taxa de aplicação. Aí tem algumas coisas para tirar aí, tirar perdas, tirar despesas administrativas, e a gente chega na margem, no resultado, né? E o que acontece? Como o resultado depende de eu captar e aplicar, quanto mais eu captar e quanto mais eu tiver aplicação, maior vai ser a remuneração aqui do meu patrimônio líquido. Então, o que as instituições gostariam de fazer? Alavancar muito, alavancar até onde der, para gerar o resultado máximo possível para poder remunerar aqui o seu capital próprio. Só que isso envolve riscos. Principalmente aqui nessa aplicação, a gente tem uma série de riscos. E na medida em que esses riscos venham a se materializar, se a alavancagem for muito grande, isso pode comer todo esse patrimônio aqui e deixar a instituição insolvente. Então, prejudicar aqui o depositante ou o terceiro aqui, né? Isso. E a regulamentação prudencial serve para quê? O patrimônio, né, o capital da instituição, seja compatível com os riscos que ele está assumindo aqui. Essa é a ideia básica da regulamentação prudencial. Não é só isso, mas esse é o começo de tudo, né? Mas aí tem alguns detalhes, né? Para eu começar essa brincadeira, eu tenho que ter um balanço correto, né? Com os ativos todos avaliados adequadamente, os passivos todos avaliados adequadamente, porque o patrimônio líquido ele é residual. Se tiver alguma coisa errada aqui ou aqui, esse patrimônio aqui vai estar errado, né? Mas é isso, e tudo começou assim. Ó, você tem que ter patrimônio, e aí você tem, quando veio Basileia 1 lá, falou, olha, tem ativos aqui, cada classe de ativo que você tem aqui, eu vou colocar lá um percentual de fator de risco, e aí você vai multiplicando cada um pelo seu percentual, soma tudo aqui no final, você tem o ativo ponderado pelo risco. E em relação ao ativo ponderado pelo risco, você vai ter que ter lá 8% de capital. Então, dá uma alavancagem lá de 12,5 vezes. Mas olha só, só uma anedota, né? No Brasil, quando a gente estabeleceu em 94 a Basileia 1 aqui no Brasil, a gente já pôs logo 11% para ser mais conservador, tá? Mas, enfim, isso foi o começo de tudo. Era só uma questão de risco de crédito e eu comparava isso com o patrimônio líquido, né? Mas aí as coisas evoluíram, e veio Basileia 2, e veio Basileia 3, e aí a gente tem que a lógica é a mesma. Eu preciso ter capital para cobrir o risco. Mas o capital é o patrimônio líquido? Não, não é mais. Agora, para eu dizer o que é o capital, eu tenho uma série de passos. Primeiro, não é o patrimônio líquido inteiro. Tem algumas coisas aqui que não entram, né? Reserva de reavaliação, alguns itens que estão lá no patrimônio líquido e que não entram, algum resultado não realizado e tal. Muito bem, então eu já tiro um pedacinho aqui. Tem algumas outras coisas que eu vou abater desse capital porque, por exemplo, ele conta como capital em outro lugar. Se eu tiver um investimento aqui no ativo numa seguradora, pô, esse capital lá da seguradora ele está garantindo a atividade de seguro lá, que também tem
regulamentação prudencial, se eu tiver investimento numa instituição financeira que não é consolidada, também eu vou precisar dar um tratamento para isso, para bater aqui no capital. Então, o capital, esse primeiro degrau, a gente chama de capital principal, que são essas contas específicas de patrimônio, feitos os ajustes prudenciais. Bom, então é isso aí o capital? Não, tem mais. Porque, embora tenha coisa no patrimônio líquido que não conta como capital, tem coisa no passivo que conta como capital. E aí a gente vai para o conceito de capital complementar e capital nível 2, que são dívidas subordinadas, então são dívidas, elas ficam aqui no passivo, mas que compõem o capital porque elas têm capacidade de absorção de perdas. O que é isso? Para ter uma dívida subordinada dessa contando como capital, ele tem que ter uma subordinação que diz para ele o seguinte: olha, se o meu índice de Basileia cair abaixo de X, essa sua dívida converte em ações. Ou se cair abaixo de Y, ela é extinta. Então, são instrumentos bem específicos, né? Que só pode ser comprado por investidores profissionais e tal. Então, mas tem o capital complementar e o capital nível 2, né? Ótimo. Então, o capital não é aqui o patrimônio líquido, né? E o ativo ponderado pelo risco sai todo do ativo aqui? Também não. Além do ativo, que tem que ser ponderado, naturalmente não entra, aquilo que for abatido do capital não entra na conta, né? Mas a gente tem uma série de contas fora do balanço, né, que ainda não são ativos, mas que já são compromissos, garantias prestadas, limites ainda não utilizados, crédito que já foi concedido, mas ainda está para ser liberado. Tem uma série de riscos de crédito que estão fora aqui do ativo. E, para falar a verdade, eu tenho risco de crédito até no passivo, né? Mas aí é uma explicação um pouquinho mais complexa. Mas é só risco de crédito que eu tenho aqui? Não. Eu tenho risco de mercado também, que eu preciso ter um RWA para o risco de mercado. Eu tenho risco operacional, preciso ter um RWA para o risco operacional. E aí, quando eu vou empilhando isso e chego no total do RWA, considerando todos os riscos, aí é que eu vou aplicar vamos chamar aqui de 8% para o PR, que é esse completo. Tem alguns limites intermediários aí, mas aí nós não estamos com muito tempo aqui, vamos simplificar. Aí, quando eu tenho esse RWA completo, que eu vou comparar com o capital, então. Então é isso, por isso que eu falo do divórcio amigável, né? Porque antigamente saía quase tudo da contabilidade. Agora não, agora a gente tem que pegar a contabilidade e fazer muitos passos para chegar no, no capital e fazer muitos passos que estão fora da contabilidade também para chegar no ativo ponderado pelo risco, né? Mas por que filhos? Porque tudo começa com um balanço que esteja adequadamente avaliado, né? Tanto seu ativo como seu passivo, para sair de um patrimônio, começar com um patrimônio líquido correto aí. Muito bem, eu acho que aqui era isso que eu tinha a falar. Vamos agora então para os limites, né? Então, quais são os limites que a gente tem principais prudenciais hoje? Nós temos o limite de Basileia, né? A gente chama de índice de Basileia, que é esse, então, que é o capital dividido pelo RWA, que é o ativo ponderado pelo risco. E aí eu tenho os percentuais lá. Para o capital principal tem que ter 4,5, para o nível 1 tem que ter 6, para o nível 2, para o PR, que vai para o nível 2, tem que ser 8. Mas vamos chamar 8% aqui. E aí, o que a gente tem aqui? A razão de alavancagem. E o que é a razão de alavancagem? É uma segunda trava. É uma segunda trava porque é o seguinte, como eu estou falando de ativo ponderado pelo risco, eu tenho coisas, por exemplo, que são de risco zero. Título público federal, ele é ponderado a zero. Então, supostamente, eu poderia alavancar o infinito com o título público federal, né? Mas aí tem essa trava.
é uma trava mais folgada, né? E por que ele funciona como a segunda trava? Porque aqui embaixo, em vez de ser o ativo ponderado pelo risco, eu coloco a exposição, que é tudo aquilo que entra no RWA, sem a ponderação e sem os mitigadores. Então, esse número aqui é maior do que esse, né? A exposição é maior do que o RWA de crédito. Mas isso daí eu comparo com o capital e o percentual exigido aqui é menor, é 3. Né? Então, a alavancagem é maior do ponto de vista disso. Então, mas ele é uma segunda trava. Né? A ideia é que antes de chegar no RA, você já vai estar sendo travado pelo índice de Basileia aqui. Né? E aí a gente tem os limites de liquidez, que vieram aí com Basileia 3. Né? Então, a gente tem a liquidez de curto prazo, que ela tem uma lógica interessante, que é o ativo em cima, né? Os ativos de alta liquidez, né? E embaixo você tem as saídas de caixa em cenário de estresse para os 30 dias seguintes. Né? Então você tem que ter ativos líquidos para cobrir todas as suas saídas de caixa em estresse nos 30 dias seguintes. Esse limite é 1. E aqui a gente tem a lógica inversa, que é o limite de liquidez de longo prazo. Que ele pega tudo aquilo que eu tenho de passivos estáveis e compara com aquilo que eu tenho de ativos estáveis que precisa ser financiado por esses passivos estáveis. Né? Passivos estáveis é o meu patrimônio e tudo aquilo que vence acima de um ano. Né? E aqui estão os meus ativos. Então aqui o ativo fica embaixo e o passivo em cima. Mas de qualquer jeito, o limite também é 1. Atualmente vale para o S1, né? E agora a gente está, a norma está mudando no começo do ano para valer também para o S2 e entrando o limite simplificado para o S3 e o S4. Mas, enfim, esse daqui é o nosso conjunto dos principais limites prudenciais para instituições financeiras. Né? E aí a gente vem para a questão do ROI e o HAROC. Então, o que acontece? Às vezes até perguntam, não, agora tem o HAROC, então vamos jogar fora o ROI? Não vamos, porque o ROI continua sendo uma medida muito importante e é ela que vai dizer para o acionista qual é o lucro que a ação dele está rendendo. Né? A principal utilidade do HAROC, né, que é o retorno sobre o capital ajustado ao risco, é ajudar a instituição a montar a sua carteira da forma mais eficiente. Porque quando eu pego uma carteira específica, meço o resultado dela, né? O spread, tiro as perdas, tiro a despesa administrativa rateada, chego no resultado daquela carteira. E divido pelo capital alocado. O que é o capital alocado? É o quanto ele gerou de RWA em todos os riscos, multiplicado pelo 8% lá, que é o capital que eu vou ter que manter para poder ter aquela carteira. Esse coeficiente ele ajuda a dizer o que é mais ou menos eficiente do ponto de vista de rentabilizar o patrimônio líquido. Por quê? Na medida, eu posso ter uma carteira muito rentável, mas que exige muito capital. E muitas vezes eu posso ter uma carteira menos rentável, que como exige muito menos capital, eu poderia alavancar muito mais e ter um resultado, efetivamente, um ROI maior do que aquele com a carteira de rentabilidade alta. Então, o HAROC ele é uma medida que ajuda a fazer a distribuição, o mix de carteiras da instituição, ajuda a avaliar o quanto que cada uma está contribuindo em termos do capital que ela consome. Né? Naturalmente, esse capital que está embaixo aí, ele pode ser calculado pelo capital regulatório, que a gente estava mencionando aqui, ou o capital, dito capital econômico, que é aquele cálculo interno que a própria instituição tem suas premissas e sua metodologia. Usualmente,
o capital alocado pela metodologia interna da instituição, ele acaba sendo menor, porque o capital regulatório ele tende a ser conservador, né? E aí o que acontece é que acaba sendo usado o regulatório, porque é ele que vai dar o freio, é ele que vai, de fato, puxar o freio, já que aquilo que está sendo assumido como capital econômico é menor, né? Porque ele não vai poder passar do regulatório anyway, né? Mas, enfim, era esse panorama geral aqui que eu queria dar para vocês. Foi muito gostoso aqui. A gente fica à disposição. Temos alguns minutinhos ainda, né, Aníbal? Se alguém quiser Sim, fazer sim. alguma participação. Não, poxa, Silveira, excelente. Eu gostaria, no início da minha carreira, ter tido uma apresentação como essa, para me dar uma luz. Eu aprendi muita coisa assim, mas só apanhando, né? Foi excelente a apresentação, muito obrigado. Só queria aproveitar para divulgar o curso. A gente vai ter mais duas aulas, uma em junho, uma em julho, e a última aula em agosto. E, de novo, o grande diferencial desse curso é o corpo docente. São profissionais como o Silveira, pessoa que tem muita experiência, muito conhecimento, tem muita informação para passar para vocês, para os interessados. Mas é isso, eu vou abrir para pergunta, né? Estamos meio apertados no cronograma, mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser. Alguém mandou alguma pergunta por escrito? Vou verificar um instante. Não, senão eu já vou aproveitar. Eu fiquei curioso com uma resolução conjunta que o Silveira mencionou, a 14. Que eu vi a questão da limitação. Eu conhecia no passado a questão do, não, para ser uma corretora tem que ter R$ 1 milhão, R$ 2 milhões. Era um valor por atividade. Mas tem a regulação prudencial também, que requer em relação aos. Se o Silveira pudesse explicar um pouco como funciona, se uma coisa complementa a outra, uma coisa independe da outra. Ah, claro. Muito bom, Aníbal. É um tema muito interessante, né? Tudo que a gente conversou aqui hoje, os limites que foram colocados, índice de Basileia, razão de alavancagem, tudo isso faz parte do arcabouço prudencial. A gente tem, além disso, aquilo que a gente chama de capital mínimo, né? Capital IPL mínimos, que foi recentemente consolidado nessa resolução conjunta 14, né? Que é aquele capital que uma instituição precisa ter antes mesmo de fazer a sua primeira operação. Para ela poder ser autorizada, ela precisa ter um determinado volume de capital, porque, afinal de contas, no sistema financeiro, ninguém quer um aventureiro, né? A gente precisa ter instituições que tenham vamos dizer assim, uma salvaguarda econômica suficiente tanto para o pré-operacional, que não é barato, né? Mas para ter também aquilo que a gente chama de skin in the game, né? Para estar à altura. E aí o que acontece é o seguinte, essa regulação, ela era lá em 2099, né? Em 1994, a resolução 2099, tinha um dos anexos dela que dizia qual era o capital mínimo para cada instituição. Ao longo do tempo, isso daí foi sendo colocado nas normas de cada tipo de instituição. Então, na norma do banco comercial tem o do banco comercial, na norma da corretora tem o da corretora. E, ao mesmo tempo, eles não foram corrigidos, esses valores, durante décadas, né? E aí, no ano passado, teve esse projeto para unificar tudo isso na Resolução 14. E agora o que acontece é o seguinte: não é só mais o objeto social que manda. O que manda é o objeto social e outras atividades que essa instituição vai fazer, né? Então está lá, a gente tem uma separação das atividades lá, né? Atividade de concessão de crédito, atividade de custódia, atividade de intermediação, que é a atividade das corretoras, né? E outros serviços. E para cada um deles vai empilhando o quanto ele tem que ter de capital. Se aquela que tem um só vai ter menos, aquela que tem três deles vai ter mais, e assim por diante. Tem toda uma regrinha lá na Resolução Conjunta 14 e na BCB 517 que regulamenta, né? Além disso,
A gente tem, então, essa da atividade, aí conta também a questão do quanto ela tem liberdade para fazer investimentos, né? Quando tem alguma restrição, perde um pouco menos de capital, aquelas que são livres perde mais capital. E por cima disso ainda vem a questão da captação. Se ela capta depósito do público, se ela tem uma captação mais restrita, aí vai dar um multiplicador para para esses valores que já foram aí empilhados, né? E há mais alguma coisa ainda por conta de a atividade intensa de TI, né? Que dependa de atividade intensa de TI, e no fim das contas, aquelas que chamam banco ganham mais 30 milhões de limite mínimo no topo de estudo. Então é todo um conjunto que dá esse capital que é necessário durante o tempo todo, operando ou não operando. Se ela está autorizada, ela tem que ter esse capital. A ideia é que esse capital ele acabe ao longo do tempo se tornando irrelevante, porque na medida em que a instituição vai alavancando, quem vai segurar ela mesmo são os prudenciais, né? Esse é o mínimo, como se fala. Mas ele ficou com uma arquitetura bem interessante agora na Resolução Conjunta 14, também conhecido como capital de acesso, né? Para poder ser autorizado. Isso aí. Muito claro. Não, perfeito. Não, porque é difícil manter em dia. É uma norma do ano passado, né? A 14. Sim, sim. E ela está entrando com phase-in, né? Então agora em julho entra a primeira parte, aí depois a cada 6 meses vai completando até chegar no 100%, né? Bom, perfeito. Estamos com pouco tempo, né? Mas tem algumas perguntas aqui no chat. Me perdoe se eu falar algo errado, tá bom? Vamos lá, Mas vamos a lá. Tatiana mandou uma pergunta assim: tem diferença entre a PLA e PRIP ou são a mesma coisa? Se eu falei Como? algo errado. PLA e PRI. Gente, desculpa. Ah, tá, tá. Então, PLA é patrimônio líquido ajustado. Basicamente é o patrimônio somando o resultado e tirando somando as contas credoras e tirando as devedoras do resultado, né? O resultado corrente. E o PR, né? O PR não, o PR é o capital que é composto daquela forma que eu mencionei. Então tem que pegar as contas lá do patrimônio líquido, tirar os ajustes prudenciais, colocar, se tiver o capital complementar, se tiver o capital nível 2, aí os três juntos compõem o PR. Ah, talvez ela tenha falado do PR-IP, é isso? Exatamente. Isso mesmo. Isso. O PRP, ele também é um PR, só que é o PR que é dado na regulamentação do tipo 2. Então, ele é um pouco mais simples do que esse do tipo 1 e do tipo 3, né? Ele não tem capital complementar nem nível 2. Ele é um PR específico. E tem o S5 também tem um PR diferente, que é o PR S5, né? PR-IP, ele tem uma norma específica que cuida dele e dá a metodologia certinha lá. Então, só reforçando, PLA é uma medida contábil, né? Patrimônio líquido ajustado é o patrimônio líquido do balancete com mais as contas de resultado, o lucro ou prejuízo corrente, né? E o PR não, o PR é uma medida prudencial, seja o PR do tipo 1, que chama só PR, seja o PRP, seja o PRS5. Ok, então, obrigada. A próxima pergunta é: o que a instituição tem que levar como ativos de alta qualidade e o que ela leva como passivos em estresses, considerando os 30 dias? Tá, joia. Essa daí a gente precisava de umas 20 horas para falar, tá? Porque os ativos líquidos de alta qualidade não é nenhuma categoria só, né? No LCR, que está em vigor hoje, eles têm dois níveis, né? Que é um mais líquido que o outro, e o segundo nível ainda tem A e B, né? Então, isso daí depende muito da liquidez efetiva mesmo. Se ele é dinheiro no caixa, se ele é um título público federal que é praticamente dinheiro em caixa,
ou se ele é um ativo que tem um mercado, mas se você tem uma proporção muito grande daquilo que está no mercado, aí ele não vale, porque não vai ter liquidez. Tudo depende da liquidez do mercado daquele ativo que você está querendo considerar, né? Tem um set bem grande de critérios. E na parte das saídas de caixa, a gente tem tudo aquilo que está saindo no passivo, previsto para sair do passivo, como se você não fosse captar mais nada. Tudo aquilo que vence nos próximos 30 dias é considerado como saída de caixa, né? E além disso, saída de caixa, tudo aquilo que você tem de compromisso de crédito que você vai ter que liberar nos próximos 30 dias. Tem um fator para colocar os limites não utilizados, que também podem sair nesses 30 dias. E aí você reduz, nessa saída de caixa, ela é abatida um pouquinho por aquilo que você tem de previsão de entrada de caixa nos seus ativos. Mas isso daí também tem alguns haircuts aí para ser conservador nessa entrada de caixa aí, vamos dizer, o que vai entrar das suas operações de crédito nos próximos 30 dias e tal. Mas enfim, é uma norma bem complexa e a que vai sair para a LCRS já é um pouquinho mais simples, que ela limita quais são esses ativos de alta qualidade e já dá uns percentuais certinhos para a saída. Porque no LCR, inclusive, na hora que está saindo, na hora que você vai avaliar os depósitos, por exemplo, depósito à vista, você tem que ver se é de varejo ou se é de atacado, se está coberto, se é coberto ou não pela FGC, se é operacional ou é de investimento da empresa que está depositando, tudo isso para chegar nos percentuais que vão ser considerados como saída de caixa. Então é complicadinho, não dá para responder só agora não. Certo. Professor, a última pergunta por conta do tempo, tá? O NSFR é possível calcular pelo balanço? O NSFR ele também tem uma metodologia própria, mas não dá direto pelo balanço, porque tem que ver o prazo de vencimento, né? Então tem essa consideração, porque nós estamos falando daquilo que é mais de um ano, né? Daqueles ativos que têm uma maturação acima de um ano. Então, direto do balanço não dá, não. Professor, tem mais umas perguntas, eu vou ler, tá bom? Pode, Pode pode, ser? Pode? pode. Vocês consideram o transfer price ou algo do tipo para considerar o benefício de uma captação e o custo de um ativo para o cálculo de RAROC? É isso? Então, a gente não calcula RAROC, né? Quem calcula RAROC são as instituições que vão fazer. E o comum é que usem o transfer price, sim, para poder dizer, tanto para poder dar a rentabilidade do ativo, como para poder dar a rentabilidade do passivo, né? Tem que ter um transfer price aí no meio do caminho. Certo. É isso? Outra aqui Vamos lá. professor, você comentou que quando a razão de alavancagem está próxima de estourar o limite, possivelmente o índice da Basileia já extrapolou antes. Salvo engano na minha compreensão. Como você analisaria um case onde o índice de Basileia é estável e alto, bem acima do limite, mas a razão de alavancagem está desenquadrada? Certamente tem uma proporção muito grande de ativos com a ponderação muito baixa ou com a ponderação zero, né? Porque na medida em que você tem. É o que eu falei, título público federal tem ponderação zero. Então, se você tiver uma proporção muito grande do seu balanço em título público federal, isso não afeta em nada o seu índice de Basileia. Mas conta na razão de alavancagem. Ok. Eu encontrei mais uma pergunta aqui no chat, que é assim, o banco múltiplo também pode ter carteira imobiliária? Sim, crédito imobiliário é uma das carteiras possíveis para um banco múltiplo. Ele pode ser. As carteiras podem ser banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, financeira, sociedade de crédito imobiliário e leasing.
Obrigada, Esther. Deixa eu só compartilhar aqui. Tem um aluno perguntando agora sobre o nosso curso. Qual a profundidade dos temas? Iremos passar por quais cálculos? Hum. Então, vamos lá. Eu tenho uma parte dessa resposta. Eu acho que acontece o seguinte: a gente vai ter uma parte geral no começo, que eu dou, aí depois tem a parte do Aníbal, que aí ele mesmo pode responder. Aí eu vou ter o módulo de crédito, onde a gente vai entrar razoavelmente fundo na questão contábil do crédito, na questão da gestão do risco de crédito e no cálculo do RWA, principalmente do CEPAD, porque o IRB, aí a gente precisaria de um outro curso de 120 horas. Para o IRB a gente vai dar uma panorâmica. Assim, né? Perfeito, Silveira, obrigada. E aí, desculpa, Também. e aí tem ainda o de risco operacional, né, que o Fabiano vai dar. Então tem. E ainda a Kathleen vai dar RSAC e o Jeff vai tratar da questão de cyber, né? Desculpa. Não, imagina, vocês vão receber, né, todas as informações por e-mail, mais conteúdos do curso. Se você preencheu aí o QR Code e pediu um contato também, é a nossa equipe que vai entrar, vai te chamar no WhatsApp para te mandar a ementa detalhada, o conteúdo detalhado, investimento, tudo certinho. E quem participou aqui tem um desconto especial também. E respondendo a última dúvida, perguntando quais são os temas das próximas aulas. A gente tem mais 2 aulas abertas, como essa. A próxima aula, me corrija aí, Aníbal, se eu estiver errado, a gente vai falar sobre risco cibernético e fraudes digitais com o Jefferson. Perfeito. E a Então, última, pode falar, Aníbal. não, e a última é falando sobre riscos operacionais e, bom, enfim, a última aula a gente está desenhando, vai ser uma aula vai ser uma aula conjunta, vai haver 2 professores ministrando, eles vão combinar os temas. A gente não tem fechado certinho, mas é mais focado em resiliência operacional, risco operacional. Exatamente. A gente já abusou aqui da agenda do Silveira, Aníbal, desculpa. E muito obrigada a vocês, a todos, e fiquem ligados que vocês vão receber aí notícias do nosso projeto, né, do nosso curso de formação em gestão de riscos. Tá joia? Vocês querem falar mais alguma coisa, alguma consideração final? Obrigado. Só agradecer foi uma delícia aqui. Espero Ah, encontrar muitos de vocês no curso, que aí a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre as coisas. exatamente, lá é o lugar. Então, obrigada, Aníbal Silveira, mais uma vez. Obrigada a todos. Boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado, Boa noite a gente. Tchau, todos, tchau. obrigado. Parabéns, Silveira. Valeu, obrigado.